Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Ontem eu postei a aula meia-noite e 5, eu ainda estava acordado, né? Enviando o vídeo para o YouTube. E assim que eu enviei para o YouTube, eu peguei e fui olhar ali os comentários, porque eu queria colocar a descrição, né? Do The Chosen, né? Para vocês aqui. Aí uma pessoa já foi respondendo a mensagem. Falei, nossa, essa pessoa foi a primeira que enviou a mensagem aqui, tá bom? Então um forte abraço para essa pessoa aqui, que é a Maria Ascensão Diogo de Mello, tá bom? E eu amei a mensagem dela que ela colocou aqui, né? Ela agradeceu a mensagem e depois ela diz: acompanho você há um ano sem falhar, né? Parabéns por você estar um ano estudando com a gente aqui as Escrituras sem falhar. O Senhor, Ele quer que nós façamos isso mesmo, que possamos ter diariamente o estudo com as Escrituras. Parabéns. Vou mandar uma mensagem, um forte abraço aqui também para... Deixa eu ver aqui, Jarnice Mendes Machado. Ela falou aqui, ao estudar as escrituras em João, né, que ela está se sentindo animada, empolgada, renovada, sente o Espírito mais perto dela e mais feliz também, né? Gratidão pela sua mensagem aqui. A Shirley Oliveira também compartilhou um testemunho, uma linda experiência aqui, que ela está compartilhando. Um forte abraço para a Shirley Oliveira. Temos também aqui a Zéza Vieira, né, que ao lembrar da mensagem de ontem, falando que o campo já está branco para a ceifa, ela lembrou que essa semana ela falou muito disso com a filha dela, porque essa semana a filha dela foi para a missão, tá bom? Então, parabéns aí para sua filha e eu imagino, né, conforme você escreveu aqui na mensagem, né, que você tá babando, né, muito feliz aí. Gratidão. Para finalizar aqui, eu quero falar um pouquinho do comentário aqui da Marli. Não o comentário inteiro, mas eu achei fantástico, né? Porque ontem eu comentei aqui na mensagem, né, do estudo do Vem Segue-me, dizendo que Jesus Cristo disse para os apóstolos, né? A minha comida é fazer a vontade do Pai, né? A vontade de Deus era a comida dele, era o que satisfazia o Senhor, tá bom? E eu achei muito interessante o comentário da Marli, né? Parte do comentário dela diz assim, ó: quando estou fazendo algo que amo, não sinto fome, nem me lembro de comer. Olha só que interessante, eu também sou assim. Acredito que muitos de vocês, né, quando está fazendo algo que gosta ali, esquece até de comer. Bom, eu acredito que era assim realmente que Jesus Cristo estava se sentindo. Ele amava tanto fazer a obra de Deus, amava tanto obedecer ao Pai e fazer a missão que o Pai dele tinha dado para ele, que ele nem se preocupava com comida, aquilo que alimentava ele, né? Gratidão pelo seu comentário, Marlene. Vamos lá para a mensagem do Vem Segue de hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui João, capítulo 4, a partir do versículo 45. Um pouquinho antes aqui, né, que foi a mensagem de ontem que nós compartilhamos, Jesus Cristo ele ficou 2 dias lá entre os samaritanos. E agora, então, ele vem aqui de novo para Caná, né, da Galileia aqui. Diz assim, ó: e chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, tendo em vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Então a gente vê aqui que os galileus, né, eles receberam Jesus Cristo de braços abertos. Por quê? Porque eles estavam quando Jesus Cristo foi na Páscoa, na festa, e viu muitos sinais e maravilhas, milagres que Jesus Cristo havia efetuado ali. Então agora quando Jesus Cristo vem para eles, eles abraçam, né? Eles ficam muito felizes ali com a chegada de Jesus Cristo. Bem interessante isso. Versículo 46. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, aonde, aonde da água fizera vinho, que havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Aqui, né, Jesus Cristo vai falar sobre a bênção que ele vai dar em um filho de um oficial aqui, e aqui também, João ele menciona nesse versículo, né, que Jesus Cristo é a mesma cidade em que Jesus Cristo ele transformou a água em vinho, né? Aqui é como se João estivesse dizendo, faz uma comparação entre esses dois milagres, tá bom? Entre transformar água em vinho e esse outro milagre que Jesus Cristo vai fazer aqui. Na verdade, o livro de João aqui, a gente vai encontrar 7 milagres notórios, né, que Jesus Cristo fez muitos outros milagres, mas vamos encontrar 7 milagres notórios que mostra que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, que ninguém consegue fazer isso, né? Alguém podia pegar a água, jogar na talha, fazer várias coisas, mas quem poderia transformar a água em vinho? Até hoje, né?
mesmo com a química tão avançada que existe hoje em dia, ninguém consegue transformar a água em vinho, né? Ou o que muitos já tentaram fazer, né? Pegar algum material e transformar ele em ouro, né? Por meio de processo químico aí, também não consegue. E Cristo, né? Só Cristo consegue fazer essa transformação da água em vinho aqui, né? Então, aqui ele está falando, esses sinais e maravilhas que Cristo faz aponta para a pessoa que é Cristo, ou seja, o Filho de Deus. Tá bom? Continuando aqui, ele falou aqui no versículo 46 que havia um oficial do rei. Quando fala que é oficial do rei, era um soldado na corte real, que tinha lá conhecimento. Que rei que era, né? Era Herodes, né? Porque aqui fala da onde que ele veio, e que era de Cafarnaum. E em Cafarnaum, quem governava lá era o Herodes Antipas, tá bom? Que governava lá. Então, ele veio desse local. Também é muito interessante saber onde Jesus Cristo estava, em Caná da Galileia. De onde esse soldado veio? De Cafarnaum. Isso dá 30 quilômetros de distância, né? Então ele veio de longe para vir ter com Jesus ali. Por quê? Porque o filho dele estava enfermo. Ele queria fazer um pedido aqui ao Senhor. Vamos lá aqui, ó, versículo 47. E ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte, né? Ou seja, o filho dele já estava quase morrendo. Então ele, sabendo que Jesus Cristo veio da Judéia para a Galiléia, então ele foi em busca de Jesus para pedir que Jesus Cristo viesse com ele curar, né, o filho dele. Olha a fé que ele tinha. Se Jesus Cristo vier até minha casa, ele vai curar o meu filho aqui, né? Então, veja a fé, né, desse oficial aqui, né? E ele vai pessoalmente pedir, né? Ele não manda alguém lá pedir, ele vai pessoalmente pedir. Ele tinha muitas, né? Como ele era um oficial do rei ali, ele tinha... E como nós vamos ver, né? Também quando ele estiver voltando, ele tem muitos servos a seu serviço. Mas mesmo assim, ele veio pessoalmente falar com Jesus Cristo, né? Eu achei bem interessante isso aqui. Versículo 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Bom, aqui na verdade no livro de João, a gente vê aqui essa palavra, né? Sinais e milagres. Milagres não é muito mencionado no livro de João aqui, tá bom? Em vez de usar a palavra milagre, ele usa a palavra sinal. Sinal aqui a gente poderia traduzir por símbolo, né? E um sinal é apenas algo que é superficial, mas que tem algo por trás. Esse é apenas um sinal, né? Vamos dizer assim. É igual um iceberg. Você vê a ponta dele para fora, né? Aquilo é só um sinal do iceberg. O iceberg mesmo está todo embaixo d'água. Então, quando João ele fala aqui dos sinais que Cristo fazia, e na verdade nesse capítulo aqui fala de milagre, né? Sinais e milagres. Mas João ele trata os milagres aqui como sinais. Por quê? Porque o sinal é apenas uma ponta de algo maior que existe. Ou seja, revelando que Jesus Cristo ele é realmente o Filho de Deus. Então João ele escolhe 7 milagres, tá bom? Ou seja, 7 sinais que revela que Jesus ele é o Cristo. Começando então pelo milagre de transformar a água em vinho, né? E agora aqui ele vai fazer um outro milagre notório que mostra que realmente ele é o Filho de Deus. Então essa é a intenção de João aqui, né? No versículo 47. Vamos ver aqui o 48. Então Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis, né? Que foi o que eu li aqui. Aqui ele está se dirigindo também ao povo, né? Lembramos que na cidade natal dele, Nazaré, né, as pessoas queriam ver milagres, e aí ele não realizou milagres lá, eles ficaram revoltados, né? Ele até citou lá, dizendo: olha, quantos leprosos existiam em Israel, e Elias curou ali apenas Naamã, né? E assim por diante, né? Ele foi falando de algumas coisas, e eles pegaram e ficaram bravos, né, com Jesus Cristo, tentaram matar ele ali, mas não o fizeram. Bom, continuando aqui na Galileia é diferente, né? Eles recebem Jesus Cristo de braço aberto, conforme o versículo mencionado em cima. Por quê? Porque eles viram os sinais, né, que Jesus Cristo realizou, os milagres que ele realizou na festa lá em Jerusalém. Eles também estavam lá. E agora esse oficial vem então e pede esse milagre, né?
E aí Jesus Cristo fala não somente para o oficial, mas para todos que estão ouvindo ali, né? Dizendo, se vós não virdes sinais. Então ele está falando aqui no plural, aquela cidade. Se eles não virem sinais, eles não crerão. Né? Passar aqui para o versículo 49. E disse-lhe o oficial do rei, Senhor, desce antes que meu filho morra. Né? Então ele tinha uma crença, ele tinha fé que se Jesus Cristo fosse até lá, o filho dele seria curado. Ele tinha essa certeza, por isso que ele está falando. Quando ele saiu de lá, o filho dele estava à beira da morte, conforme diz o versículo. Né? E aqui ele está pedindo, Senhor, desce antes que meu filho morra. Né? A gente vê a situação de um pai desesperado aqui, né? Para que o filho dele não morresse ali, tá bom? Então vamos lá, versículo 50 diz assim, deixa eu ver aqui, versículo 50. E disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Né? Aqui, aquele homem acreditava que era necessário que Jesus Cristo estivesse no local para curar o filho dele. Mas não, apenas uma palavra de Cristo já curou o filho dele, que estava ali a 30 quilômetros de distância da onde ele estava ali. Olha que milagre, né? Que milagre notório. E a gente observa aqui que o homem creu naquilo. Aqui não é um tipo de coisa que Cristo está falando assim, uma promessa, né? Ah, eu prometo que o seu filho vai ser curado. Não, não é uma promessa aqui, é um milagre. Ele está fazendo uma bênção por meio do sacerdócio. Ele disse, vai, o teu filho vive. A partir desse momento, nesse exato momento que Cristo disse isso, vai, o teu filho vive, né? A 30 quilômetros de distância, o filho dele que estava ardendo em febre, prestes a morrer, ele, né, se recobra todo o ânimo, aquela febre vai embora e o menino fica são. Né? De tal maneira que os servos dele vai vir atrás dele para dizer, olha, já tá bom o menino, né? Ele já vive, o menino vive, está à beira da morte, é essa a expressão que eles vão usar. E agora vive, né? Então olha só o milagre, né? Não era necessário Jesus Cristo estar no local para acontecer o milagre. E isso é um conforto para nós, porque nós sabemos que Cristo, ele está no céu, ele ressuscitou e está com o Pai Celestial. Sabemos que ele visita a terra, ele visita os templos, ele pode nos visitar, mas não é necessário que ele esteja no local para realizar um milagre. Né? A simples palavra dele, vive, o teu filho vive, ou que o milagre seja realizado, esse milagre acontece. Eu achei muito linda essa parte aqui. Versículo 51, né? Antes também, né? Aqui fala assim do homem, né? E foi-se, né? E seguiu o seu caminho, ele confiou, né? Ele não ficou debatendo, se você não ir, meu filho não vai viver. Não, ele foi, ele acreditou. Né? Então foi uma fé muito grande aqui. Esse é o primeiro, né, dos milagres que Jesus Cristo realiza à distância. Né? E isso vai incentivar outras pessoas, né? A gente vai ver mais para frente em um outro estudo, na qual um soldado vem até Jesus Cristo pedir também que cure uma pessoa. E aí Jesus Cristo, vamos lá, né? Mas ele fala, não, Senhor, não sou digno de que você entre na minha casa. Diga apenas uma palavra e meu filho será curado, né? Lá no caso não é filho, né? É uma pessoa que ele criou, né? Uma pessoa que ele tinha muita estima ali. E aí o Senhor fala, nunca vi tanta fé em Israel como nesse homem aqui, né? Porque ele também disse, porque eu também sou homem de autoridade. Eu digo a um, vai e ele vai. Eu digo a outro, vem e ele vem. Ele comandava um exército. Né? E aqui Cristo é a mesma coisa. A palavra dele tem poder. Ele comanda os anjos, comanda tudo. Né? Então a palavra dele tem poder. Então a simples palavra de Cristo para curar o menino foi restabelecido imediatamente. Tá bom? Então aqui a gente vê que esse homem, né, esse soldado oficial aqui, ele segue o caminho dele sem hesitação, ele tem essa confiança. Versículo 51. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos. Está vendo como ele tinha servos, né, pessoas que ele poderia mandar ir até Jesus, mas ele foi pessoalmente. E lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Né, que alegria. E perguntou-lhe, pois, a que horas havia melhorado. E disse-lhe, ontem às 7 horas a febre o deixou. Aqui às 7 horas ele está mencionando aqui a hora dos judeus, né?
tem tradução aí na Bíblia que vai estar a 1 hora, né? Que era 1 hora da tarde, tá bom? Então, e aí então, olha só o versículo 53. Entendeu, pois, o pai que aquela hora era a mesma hora que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então, por causa desse milagre, ele creu e toda a casa dele se converteu, né, a Jesus por causa desse milagre, né, que Jesus Cristo havia feito. Então, olha só que milagre, que grandioso. Então, o propósito de João mostrar esses milagres, esse aqui é o segundo que ele mostra acontecendo aqui em Caná da Galileia, mostrando a divindade. Isso aqui é apenas um sinal, né? E as pessoas às vezes estão ficando com a parte menor, conforme eu falei do iceberg, estão vendo apenas um sinal, quando deveriam olhar o todo. Qual que é o todo? Nossa, Deus está conosco, Ele vive conosco aqui. Este é o Filho de Deus. Esse deveria ser o, a visão do povo, né? Mas às vezes, muitas vezes, a gente olha mais para o sinal, para a vida financeira ou coisa assim. Então, que nós possamos enxergar como um todo, assim como João está mostrando nesse livro aqui. Então, são 7 milagres que ele vai mostrar, que vai mostrar especificamente que esse é o Cristo, esse é Jesus, ele é o Filho de Deus. Que nós possamos enxergar a mensagem como um todo e não somente olhar para o sinal. O sinal é apenas algo que está mostrando algo maior, que é Cristo, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.